Começando aqui um novo podcast para vocês, na presença do meu ilustríssimo amigo Renato Araújo. O nosso podcast, para quem não conhece, é o podcast Nota Zero. A gente vai falar sobre inúmeros assuntos aqui, eu e meu amigo Renato. A gente vai tratar de diversas ideias e a gente quer compartilhar isso com vocês. E vamos que vamos, né? Porque o Nota Zero, primeiro episódio, tá começando. E a gente vai começar com um tema aqui que toca no coração aí de muitas pessoas, que é o tema ansiedade aí nos tempos modernos. Então eu vou passar a bola aqui de primeira pro meu querido amigo Renato Araújo com vocês. Muito bem, mestrão, mestre Hard, é uma honra participar desse primeiro episódio Nota Zero. Boa tarde, boa noite a todos que estão ouvindo nesse momento. E como o mestrão falou aí, a gente vai iniciar esse podcast falando sobre inúmeros assuntos, inúmeros mesmo, né? Comportamento, música, enfim, coisas que são polêmicas, coisas não tão polêmicas e que vai ser extraordinário. Então, para mim, vai ser uma honra participar e acho que vai ser muito bacana, porque acho que a gente vai começar também a falar sobre coisas que estão permeando aí o que muita gente pensa, né? Então, primeiro, uma honra, muito obrigado ao mestre Hard Alexandre e bora lá, vamos pro nosso primeiro podcast, Nota Zero. Agora aqui falando do Nota Zero, por que do Nota Zero, né? O Nota Zero é aquele cara que tá sempre, bichos, surfando meio à margem, assim, do que tá acontecendo, né? Não totalmente fora do paradigma, um pezinho dentro, porque existe essa questão, mas ao mesmo tempo, vamos dizer, o português básico tá cagando, né? Pro sistema, pra Big Tech, pro inventor do Facebook lá, o Zuckerberg. Tá dando uma banana pro Zuckerberg, pro Elon Musk. Esse é o cara nota zero, né, bicho? Que geralmente que não ia bem na escola, né? Tirou 5, passou raspando, sabe? Esse tipo de coisa que acontece na nossa juventude e vai traçando nosso perfil emocional até a maturidade existencial e não a maturidade do paradigma, né? E esse papo aí, né, Renatão, de ansiedade, tá sendo um novo problema, assim, moderno, né? A gente pode reparar, assim, que tem muita gente sofrendo, né, de ansiedade, às vezes até com depressão, né? Pelo fato de ter uma pressão, uma carga, assim, emocional mais pesada, né? No sentido de que essas pessoas têm que ficar apresentando o resultado, o lance da vaidade, né? Da apresentação pessoal, o lance do conteúdo, da qualidade do conteúdo, o que vão dizer, onde vou chegar. Eu acho que hoje em dia a gente vive um momento bastante preocupante, na minha opinião, visto que tudo aquilo que você falou em relação ao que tem acontecido hoje, resultado, o que vão pensar, mídias sociais, né? E tudo o que vem de ruim junto com as mídias sociais e que vem desenvolvendo, né, a cada dia que passa, novos problemas. Não só com jovens, mas também com pessoas, né, com uma certa idade que estão desenvolvendo esse problema de ansiedade, no qual eu me incluo. Eu também tenho os meus momentos, né, de ansiedade, e é interessante analisar que há um tempo atrás, quando não existia internet, quando não existia... Quer dizer, a internet ela sempre teve aí, né, de uma certa maneira, mas houve um momento em que a nossa privacidade era outra, em que a maneira como a gente se relacionava com as pessoas era outra, a maneira como a gente divulgava, por exemplo, as aulas eram outras. Então, geralmente era no nosso bairro ali, então era uma vida muito mais
Eu não diria que era uma vida mais simples, né? Mas era menos cheio dessas preocupações que as mídias sociais trouxeram, né? Então, eu acredito que seja um momento importante para a gente debater isso aí, conversar sobre isso aí, principalmente conversar sobre isso. Inclusive, para mim é muito bom conversar sobre isso aí, porque a gente está chegando realmente no momento em que essa pressão de redes sociais, etc., elas estão começando a vir cada vez mais cedo, né, na vida das pessoas, né? E problemas de ansiedade pesada, né? Envolvendo depressão, envolvendo medicamentos, né? E tudo isso eu não tenho dúvida que tem sido por causa dessas mídias sociais, né? Cada vez mais mídias sociais, inclusive, e cada vez mais rápidas, né? Com o passar dos anos, isso foi ficando cada vez mais comercial, né? E não um lance de compartilhar, né? Um lance mais emocional que era antigamente. Porque se você pegar a internet antigamente, eu digo lá para meados de 2000, final de 90, onde tinha o nosso queridíssimo modem que fazia um barulho, um efeito disco voador, né? Caindo, né, do espaço. E a gente tinha lá uma questão que era bem interessante, que era de você poder compartilhar com as pessoas mesmo, sem a interferência bruta, né, do mercado financeiro nas redes sociais. Então você tinha aí uma vasta biblioteca mundial, né, de troca e de alcance, né, o que é mais importante, o que deixava as pessoas muito esperançosas na questão da internet, da rede social, de como usar essa ferramenta para poder tocar o seu caminho, né? Tocar o seu negócio, tocar as suas aspirações, a sua criatividade. E realmente, de um tempo para cá, aconteceu muita coisa interessante na internet, nesse sentido, e as pessoas foram ficando acostumadas, né, com isso, e aos pouquinhos, né, como a grande esperteza do mercado financeiro sempre trabalha, né, dessa forma, sorrateiramente, vamos dizer assim, foi aos poucos ali colocando as ferramentas intermediárias, né, o que a gente chamava no Velho Oeste de os atravessadores, né, Renatão? E aí isso foi se tornando cada vez mais inviável para muitas pessoas que, além de não terem o conhecimento da parte abrangente de marketing digital, né, que é um conhecimento às vezes meio obscuro, né, e que você precisa de muito investimento para lidar com essas ferramentas, para poder ter uma expansão, uma real expansão, né, do seu conteúdo. E obviamente, e por trás disso vem um investimento, né? E aí a gente realmente às vezes fica sem chão, fica perdido em quem investir, como investir. E aí fizeram um gol aí não sei aonde, que o cara tá gritando, eu tô me escondendo aqui, porque isso aqui não é um estúdio, hein, pessoal? Isso aqui é um quarto, tá bom? O fato de você também ter se colocado nesse lugar, Renato, a gente entende muito bem, porque como é uma questão que envolve basicamente a sobrevivência das pessoas, né, com o que elas fazem, né, tipo arte, música, ou qualquer outra área que precise de um conhecimento para poder expandir esse negócio, né, bicho, expandir, chegar em mais pessoas para que você possa fazer aí um comércio, né. Em suma é isso, né, porque a sociedade ela vive de comércio, né. Então, a gente fica realmente assim, qual é o caminho, né? Será que isso vai causar uma revolução cibernética, Renatão? O que você acha? Revolução foi esse gol que saiu aí. Quero saber de quem é que fez esse gol aí. Eu acho que foi gol do Palmeiras, né, bicho? Porque os caras não perdem mais, né, bicho? Então, com certeza foi gol do Palmeiras. Porque o Corinthians não faz mais gol. São Paulo tá melhorando, né? Pode ter sido São Paulo também, viu? Eu só quero dizer o seguinte, que qualquer um desses vai encontrar o Flamengo na final, que é o meu time. Que também não andava muito bem nas pernas, né? Mas tá melhorando agora, Renatão. Mestre, eu nem sabia que você era flamenguista.
Eu tenho um saudosismo com o Flamengo lá da época do Sávio. Essa época do Sávio foi o quê? 95, 96, se não me engano. Era incrível. Eu vou te falar uma coisa, bicho. O Sávio era gênio, hein? Era o anjo loiro do Flamengo. Eu sou da época, assim, eu tenho até vergonha de falar, porque os caras já sabem que eu sou, tipo, o Matusalém já virou, tipo, sobrinho, né? Mas veja bem, Renatão. Sou da época de Adílio, Andrade, Mozart, Zico, né, bicho? É só o trato fino da bola. Época do Campeonato Mundial, e daí pra frente tem muita história, né, Renatão? Interessante você tocar nesse assunto de como que era a internet no começo, né? Principalmente nos ano 2000 ali. Para falar bem a verdade, eu não tinha muito acesso à internet nos anos 2000. Era, tipo, final dos anos 90 por os anos 2000 ali, né? Eu fui aprender a ligar um computador, tipo, em 2005, na época do Orkut ainda. Mas ainda naquela época tudo era muito diferente, né? Porque eu lembro que em 2006 surgiu o YouTube, pelo menos aqui no Brasil, né? Que a gente começou a ter acesso. E o YouTube naquela época tinha diversos tipos de vídeos, né? E muita coisa que era de uma curiosidade nossa, por exemplo, que eu, por exemplo, comecei a ouvir Robert Johnson através do YouTube, porque eu sempre ouvia falar, mas eu nunca encontrava, né? Os CDs, enfim, era muito difícil, né? Tocava na rádio de vez em quando, mas eu fui ouvir mesmo o Robert Johnson depois que surgiu o YouTube. Então, só que eram épocas muito diferentes ainda, né? Porque você tinha que eu, por exemplo, para ter acesso a uma conta de Orkut, na época, eu tinha que ir numa lan house. Então eu deixava tipo uma semana, 2 semanas sem entrar, às vezes até mais, né? Então isso isso foi gradualmente se tornando cada vez mais presente em nossas vidas, né? Então, de repente, você já tinha depois e o Orkut também era uma coisa assim era muito círculo de pessoas que você conhecia ali, não era uma coisa que se expandia, né? E também não era todos que tinham Orkut, né? Não era uma obrigação você ter essa rede social. Depois surgiu o Facebook, depois as pessoas começaram a ter o seu laptop ou o seu computador em casa, e cada vez mais as pessoas estavam se envolvendo de uma maneira mais íntima, né, com essa coisa das redes sociais ali, né? Eu acho que ali começou uma coisa que era muito legal, né? Por exemplo, na questão do YouTube, eu como guitarrista, havia muita gente tocando, inclusive o teu vídeo, eu faço questão de registrar aqui, o primeiro vídeo que eu vi teu foi em 2007, então faz muito tempo, né, tocando Fabian Dessan, e eu me lembro que as pessoas compartilhavam, e o cara toca, né, era difícil ver alguém tocando Malmsteen assim, então ainda era uma ferramenta onde a gente podia ter uma liberdade assim de ter uma certa privacidade e tal, né? A coisa foi evoluindo a tal ponto em que hoje está no teu bolso, e a ponto aonde os jovens hoje eles têm que lidar, porque eu acho assim, cara, eu acho que as redes sociais, elas começaram como a gente via um músico tocando ou lia uma matéria numa revista, a gente tinha uma relação com o artista. Depois a gente começou a ter a nossa própria vitrine, digamos assim, né? Só pra gente se entender aqui, né? E essa própria vitrine também, ela vem cheia de problemas também. Ela vem cheio do que vão pensar, será que eu posto isso, será que eu posto aquilo? Muita gente postava muita loucura também. Então
Então, e a coisa foi se abrangendo cada vez mais. Depois de uma certa altura, pessoas da família começavam a entrar nesse círculo também, e às vezes uma brincadeira, alguma coisa que você fazia entre amigos ali, já chegava na família, já era entendido de uma outra maneira. Tudo isso gerou muitos problemas, tudo isso foi gerando muita coisa, muitos desentendimentos, né? Então, eu acredito que fazer essa análise do que era a internet antes para o que ela se tornou hoje, que não tem absolutamente nada a ver com o que foi naquela época, é importante de fazer essa análise, porque saiu do controle hoje e surgiram muito mais, eu chamava de redes sociais, mas hoje eu chamo de mídias sociais, porque hoje um garoto de 15 anos, hoje, ele tem que lidar com o fato de se tem seguidores, se não tem seguidores, se ele está no TikTok, se ele está não sei aonde, e passa uma impressão de que existe um fracasso ali, quando na verdade é exatamente o que você falou, caiu nesse lance do mercado financeiro, então não é culpa da pessoa ou não. E aí a gente vê aí diversas atitudes e comportamentos de pessoas que estão em desespero, né, em relação a isso, e acho que é hora de botar na mesa, né, o que a gente, para onde que vai isso aí, né? E agora, com essa questão da inteligência artificial, eu acho que a gente vai chegar num ponto bastante crítico, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí, mestrão. Olha só, Renatão, eu acho que essa questão realmente ela tem muito significado aí na contemporaneidade, né? Vamos dizer assim. Então a gente vê que as pessoas estão cada vez mais presas, né? Meio que acorrentadas. Eu acho que essa era a missão dos caras mesmo, né? Tipo, acorrentar as pessoas pela vaidade, né, bicho? Porque qual é a carta da vaidade? A carta da vaidade é que você pode ter uma vitrine própria, exatamente essa carta, né? Porque se você for parar para ver o que te deu de retorno essas redes sociais desde que você começou, por exemplo, pegar o Facebook, que na época era um giro mais orgânico, né? E as pessoas tinham mais acesso ao seu conteúdo, etc. Era interessante, você sempre tinha como fazer mais amigos, mais contatos, né? Para você poder aí botar o seu negócio para funcionar. Mas de um tempo para cá, já de alguns anos, né? Diria, de uns 10 anos, sei lá, ou até mais, né, bicho? Essas redes sociais proporcionaram muito poucos contatos para quem não faz o jogo deles, né, bicho? Para quem não faz o patrocínio, para quem não faz a conexão com o MBA, né, o marketing digital, esse tipo de processo que gera investimento, né, e tempo, né, de conhecimento, para que as pessoas tenham propriedade na hora de entrar numa plataforma dessa, num business desse aí, num Google Ads, num Facebook Ads, essas coisas todas, que é tipo um leilão virtual, né, bicho? Os caras leiloam clique por visualização, né, bicho? Tem umas paradas assim que são bem, bem sinistras, né? E inclusive eu sei porque eu já fucei nisso, bati na porta lá no teto, né, bicho? No teto da porta dos caras, e os caras não me deixaram entrar porque eu não tinha capital de giro para fazer o investimento, mas eu meio que cutuquei lá, né, bicho, para ver como é que era. E isso tem a ver até com o valor que você coloca por clique, assim, por exemplo. Se o cara dá um valor mais alto que o seu, mesmo você investindo, a probabilidade, né, estatística do giro cair para o lado desse cara que investiu mais é muito maior. Para você ver como é que virou apenas uma tabela, né, bicho? Um Excel de negócios, né? Então a gente está envolvido realmente numa máfia, né, da modernidade, das big techs, né, onde eles armazenam o seu dado, podem aí comercializar isso com diversas empresas, né, multinacionais, que podem te oferecer um monte de produtos, né, que você geralmente tem interesse, né, porque pelo seu caminho feito na internet ele já rastreia os seus passos, né, e para vender produtos também, né, entre si, né, entre o público que também tem
diversos negócios, cursos, né? Curso de planta, de pintura, de violino, de guitarra, e por aí vai, né, bicho? De como se soldar um portão, consertar uma máquina de lavar, sabe? Então, em cima de tudo isso, também existe aí uma feira, né? Que era a feira a céu aberto e agora é a feira da internet. Virou uma feira, né, bicho? Uma feira comandada por gente inescrupulosa, né? Que não tem o menor valor ético, né, social, exatamente porque ele, com esse cadeado, né, dos algoritmos, que é a realidade que a gente vive hoje, ele exclui um monte de jovens, de pessoas que estão entrando no movimento digital. Tem gente que ainda nem entrou, né, porque não teve condições de ter o equipamento para entrar, porque também o custo é muito alto. Se você quer ter realmente ou entrar para esse universo fazendo o jogo dos caras, você tem que ter, o que a gente vinha comentando um tempo atrás, né, sobre o computador, o melhor computador, né, com uma baita placa de vídeo, memória RAM, núcleo de processador, todos esses detalhes, né, que faz com que você tenha uma agilidade para fazer o procedimento do seu conteúdo para upar, vamos dizer assim, na rede social, num tempo prático, hábil, reduzido, né? Que é o ideal, porque você tem uma vida, né? Você tem uma vida além da internet, né, bicho? Então isso gera ansiedade, sabe? Puta, eu não tenho computador, eu não tenho a placa de vídeo, não tenho a placa de áudio, minha guitarra não tá boa, sei lá, isso no nosso caso, vamos dizer. Ainda bem que a gente tem alguma coisa, né, bicho? Assim, a duras penas, falo mais de mim, com o tempo a gente conseguiu aqui construir alguma coisinha, mas ainda é muito pouco para você entrar no stream mesmo, né? No mainstream, né? Na verdade, no stream e no mainstream, né? E aí a gente fica realmente assim, meio que patinando, porque se você tem que tirar o seu sustento da rede, como é que você vai fazer se você não tem esse alcance? A concorrência é todo mundo, né? Então a gente tem que realmente entender esse ponto, né? E é só dessa forma mesmo, não tem outra. Tá? E essa forma que está gerando a ansiedade, está gerando a depressão, está gerando esse deslocamento, né, da questão humana, existencial, para uma questão prática trabalhista, né? Na verdade, que é o quê? É você gerar renda, você ter uma vida digna, você poder sustentar seus filhos, ajudar na sua casa, questões práticas e básicas da vida, né, Renatão? E é legal essa moçada que está começando, que não tem experiência, né, não teve essa vivência, entender isso, né? Que fora da internet existe uma vida, existe um mundo, né? Onde você anda, caminha, respira, tropeça, cai, levanta, conversa, faz novas amizades, entendeu? Então você tendo predisposição, um talento, né, bicho, assim, que você vai desenvolvendo com o tempo, não é um talento perfeito, é um talento que se desenvolve, né? Uma aptidão que você vai desenvolvendo no decorrer da vida e trocando com as pessoas na rua, né? Eu acredito que seja um ponto assim muito importante para tirar essas pessoas também um pouco da tela do celular, do computador, fazer com que elas tenham uma relação melhor da vida, né, da existência com outras pessoas e aí de repente até achar um caminho, né, para que ela possa também ter uma dignidade na vida, ter um sustento, né? E poder tocar o seu barco, né, Renatão? Essa que é a verdade, meu irmão. Temos a nossa visão, né? Nossa visão, inclusive a nossa visão atual de como sobreviver nesse meio, de como achar caminhos para que você possa divulgar o teu trabalho e que a partir dali você possa tirar o teu sustento, especificamente inclusive desse meio da guitarra, né? E eu tenho algumas críticas para fazer em relação a muita coisa que vem sendo vendida por aí, em relação à guitarra, em relação à música até. Mas temos aquele ponto também daquele garoto que está com 12, 13, 14 anos, ainda não sabe o que fazer e acha nas redes sociais ali uma maneira de ter
um reconhecimento através de alguma coisa. Primeiro que, na minha opinião, eu acho que um jovem dessa idade, ele nem poderia ter redes sociais. Só que daí já entra uma coisa tipo, pô, mas o cara é tão conservador assim, mas não é questão de ser conservador, eu acho que isso vai preservar muito o psicológico de um adolescente desse aí, né? Que vai acabar entrando em algumas situações ali que não são bacanas, né? Principalmente essa questão de bullying virtual, são coisas muito graves, né? Isso aí, né? E houveram muitos casos aí que não acabaram bem. Então é uma questão que a gente tem que conversar sobre, né? Pelo menos para a gente ter um lampejo do que está acontecendo hoje, né? E também é um lado que me preocupa bastante, porque mesmo as relações dentro de uma família ou dentro de um círculo de amigos, elas acabam ficando muito... elas vão aos poucos se deteriorando, né, com essa coisa, porque fica cada um no seu mundo, cada um no seu quarto, cada um na sua vibe ali, da sua própria vitrine, e isso é uma coisa, realmente uma coisa que não é legal, na minha visão, né? E é uma coisa que não tinha antes, né? Em relação a essa questão profissional, é uma questão também bastante complexa, porque, como você disse, existem uma série de interesses que vêm de cima para baixo, das pessoas que comandam todo esse sistema, ou esse novo sistema, né, que a gente está vivendo hoje, que é essa questão de algoritmos, de pagar para ter patrocínio, patrocinar os vídeos, né? E você entra numa escravidão, né? Muito complicada. Bem como também essa questão musical, ela mudou assim drasticamente, tragicamente, né? Porque se antes a gente conseguia ouvir um álbum, hoje você tem que ouvir alguém tocando por 1 minuto. Porque se passou de 1 minuto, você já vai pro próximo e aquilo também gera ansiedade, né? Uma coisa interessantíssima é o seguinte: o que a gente está fazendo aqui hoje é indo de uma conversa do ponto A pro ponto B. Isso é uma coisa que eu vejo que, mesmo quando eu estou fora de casa com alguém, num barzinho, com as pessoas, eu não consigo mais ter essa coisa tão simples, né, que é você resolver uma ideia, partir de um ponto e concluir, porque daqui a pouco elas estão no celular, daqui a pouco elas estão no WhatsApp, daqui a pouco elas estão Então, isso está afetando, até nesse ponto, está começando a afetar as pessoas, né? Então, para mim é bastante frustrante quando eu vou sair com alguém, por exemplo, ou com um grupo de amigos, e eu não consigo concluir alguma coisa porque a pessoa tem que pegar o celular e ficar vendo, ou não olhando para você. Então, são questões que realmente, eu acho que não só me incomodam, mas incomodam muita gente, inclusive que estão ouvindo esse podcast aqui e vão se identificar com o que eu estou falando. E eu acho que isso é um problema. É um problema porque gera uma ruptura de comunicação entre as pessoas, de uma comunicação real, de uma comunicação de você ouvir. Esse foi um problema da internet também. Todo mundo fala, ninguém tá muito para ouvir. Então a gente tem que rever isso aí.
A gente tem que... não que a gente vai resolver alguma coisa, mas a gente, para a gente mesmo até. Em relação ao nota zero, eu sou o nota zero, né? Com muito orgulho agora e com mais orgulho ainda fazendo parte desse podcast aqui. Espetacular. A definição que você deu ali foi extraordinária e é exatamente aquilo que eu vejo como as coisas são, né? E nós conversamos realmente sobre algumas coisas em relação ao que tem que se ter hoje para você fazer um pouquinho parte desse mercado, né? Um computador bom pra caramba, um áudio que saia espetacular, isso falando do nosso ramo, né, de guitarra, né? Que tem que ter um áudio espetacular, que tem que ter uma câmera muito brutal para que você possa mostrar isso, né? E quando você começa a fazer as contas, você fala assim, cara, eu acho que eu nunca vou ter, né? Ou não tão cedo. Então isso também gera muita ansiedade, né? Então gera ansiedade em todos os fatores que a gente está conversando aqui. Essa ansiedade ela vai vir tanto para nós aí que estamos buscando um pouco um sustento, né, com isso aí, quanto para o garoto de 12, 13, 14 anos que está aí também envolvido com essas redes e que acaba se perdendo muitas vezes, né? E se sentindo mal por isso, e se sentindo fracassado por isso, quando na verdade não tem nada a ver. Como você bem disse, a vida mesmo, ela tá fora da internet. Quando a gente desliga tudo e vai dar uma volta, e vai, sei lá, vai andar num parque, ou vai andar na rua mesmo, você vê que a vida tá ali, né? E que tem muita liberdade ainda a ser desfrutada. E vamos que vamos. Mas olha, eu vou te falar, realmente o ponto que você está colocando aí, ele é preciso, né, Renatão? Ele retrata muito bem o que está acontecendo aí na nossa sociedade, inclusive mesmo fora, né, do ambiente virtual, né, da tela do computador, do quarto, da sua casa, né, indo para a rua, buscando de repente aí um elo de amizade, né, um lugar onde você possa conversar, que você possa ficar um pouco sem isso aí, né? As pessoas acabam aí fazendo uso dessa ferramenta mesmo nesses ambientes, né? O que é bem desagradável, né, Renatão? Então eu concordo com você. Se eu me proponho a sair com uma pessoa, eu tenho algumas mandingas assim, né? Que eu acabo levando meio a sério, né? Se eu saio com um camarada meu, alguma coisa assim, e a gente vai, sei lá, jogar um bilhar, fazer alguma coisa, bater um papo, falo, bicho, nem pega nessa porra desse celular, entendeu? Porque, meu, eu não vou ficar aqui com você, sabe, se distraindo com essa merda aí, com perdão da palavra aqui pros meus ouvintes, pros nossos ouvintes, né? Mas é uma merda mesmo, né? Vamos ponderar, né, nesse sentido, porque assim, existe tanta coisa boa para se fazer fora desse ambiente, né, e as pessoas acabam trazendo isso para esse lugar, então não seja uma pessoa inconveniente você, tá, quando vai sair com seus amiguinhos, deixa essa porra desse celular no seu bolso, na sua casa, onde você quiser, né, no bolso de preferência, porque aí você pede um Uber para voltar depois que você bebeu, porque senão você vai dirigir e vai matar um monte de gente aí também. Vamos ponderar nesse sentido e dar valor para suas amizades aí, poder bater um papo, conversar, trocar ideia, informação de verdade, real, orgânica, com espirro, tosse, máscara, papel higiênico, tudo que você imaginar, né? Então isso aí seria uma boa pedida aí para quem gosta de sair com os amigos. Chegar no seu amigo que usa o celular, falar para ele, meu amigo, dá um tempo com essa porra aí, vamos bater um papo, conversar e devagar aqui na nossa filosofia, né? Inclusive, esse termo eu acho muito importante, né, quando a gente fala de mundo moderno, né? A filosofia é uma ferramenta excepcional que a gente tem para a gente poder aí contrapor todo tipo de regra, né, que existe na sociedade. Desde os primórdios aí da humanidade, a gente já tem essa ferramenta para poder
ser o nota zero, né? Realmente, eu acho que o verdadeiro nota zero, ele é um cara que ele se interessa pela filosofia. A filosofia em si não precisa ser exatamente a filosofia dos pensadores, né? De Rousseau, de Nietzsche e de outros pensadores aí do mundo filosófico, né? De Epicuro e por aí vai. A gente tem aqui uma ideia de que filosofia é realmente a condição que você está exposto na existência e a absorção que você tem das coisas que acontecem nessa existência dentro do seu pensamento, dentro da sua mente. O orgânico, como isso te atinge, né? Se isso tem que te atingir, sabe? Ou se a existência, só o fator existencial, ele já é proporcionalmente uma coisa gigantesca para você fazer uma reflexão e ver o quão a gente é pequeno perante tanto ao paradigma quanto ao universo, né? Porque o paradigma, eu digo que a gente acaba se apequenando nesse sentido, né? De fazer parte, por exemplo, de jogos, né, do paradigma e achar que isso realmente é uma coisa normal. A gente nunca pode encarar, acho que a questão da vida, né, da vida prática mesmo que eu digo, dessa forma. Eu tô falando mais com a garotada aqui, com a molecada, até com os adolescentes, mais de 20 anos, e com os velhos também, porque tem uns velhos que não aprendem nada na vida, né, Renato? Vamos combinar também, né? Então seria bom aí botar a mão na consciência e fazer uma reflexão sobre isso, que às vezes a gente levando isso tudo muito a sério, isso pode afetar até a nossa saúde, e afeta. Você pode ver que ultimamente a gente está tendo vários casos de depressão, doenças crônicas, diabetes, sabe, problema nos rins, né, toda essa sobrecarga, né, que é imposta e que as pessoas acabam levando muito a sério. Eu tenho uma dica, vamos dizer assim, para você jovem, para você que vive esse mundo virtual intensamente e está se sentindo dessa maneira, né? Faz o simples, bicho, faz o arroz com feijão, sabe? Não para de fazer porque você não tem o equipamento bom, não tem o computador bom, não tem a guitarra boa, não tem o microfone bom, a máquina de fotografar boa, o celular, etc. Faz o simples, bicho, faz o simples com coração. Tá? Aí você procura uma plataforma que ainda te dá um pouco de visibilidade. Por exemplo, o Instagram, ele é ainda, né, mesmo sendo do Facebook, ele te dá um pouco mais de visualização que o Facebook. Que é o que eu fiz com o meu Facebook? Eu deletei a minha página, bicho. Foi isso, porque ela não me dá nenhum retorno. Então, quando os caras entenderem isso, que as pessoas estão saindo porque não querem fazer o jogo deles, entendeu? Não tem condições de fazer, que é a maioria das pessoas, hein? Isso é um ponto importante para vocês revolucionarem o mundo da internet também. E começarem a sair para os lugares que abrem mais espaço, mesmo sendo pouco, né? Eu acho que eles vão começar a rever essa política deles aí, porque quando eles não te dão mais nada em troca, eu acho que é hora de você sair, entende? Foi o que eu fiz com o meu Facebook, por exemplo. Então eu migro pro Instagram, fico lá, um pouquinho melhor, vou naqueles shorts do YouTube que abre um pouquinho mais de visualizações do que se eu colocar ali no meu canal, né? Que nem tem mais visualização quase, infelizmente, porque as pessoas não têm acesso, eles não soltam, né? E eu não cumpro a regra, né, do Facebook para que isso aconteça, que é aquela escravidão, né, de conteúdo e com toda a paramentação, né, bicho, assim, tanto visual quanto técnica, né, e o trabalho das hashtags e do nicho e disso e daquilo, quer dizer, você perde uma vida inteira para postar um vídeo, entendeu? Virou um trabalho, muita gente sobrevive disso e acabou meio que se normalizando essa coisa, em detrimento de que as pessoas foram concordando com esse modelo, né, de trabalho, né? Se elas não concordar, elas não trabalham. Mas a minha ideia, como nota zero mesmo, é você sair, bicho, migra para o lugar onde você tem um pouquinho mais de visibilidade, sabe? Você não vai deixar de expor para poucas pessoas, mas que é uma coisa honesta, é um lance de qualidade do coração, qualidade verdadeira, né? E alguma coisa pode acontecer ali também, mas é o que você disse, né? O mundo, como está se estreitando cada vez mais, você até tinha comentado da inteligência artificial e tal, a gente tem aí novos paradigmas, né, para serem quebrados, para ver o que vai acontecer com isso. Mas olha, sinceramente eu acho que
né? Como tudo que acontece, é algo gerando em torno do sistema financeiro que vai privilegiar pessoas que já têm uma condição dentro desse sistema para serem privilegiadas, tá? E o princípio é o mesmo que eu estou falando aqui. Então, faz o seu... Bicho, você não consegue fazer uma foto 3D, faz o seu artesanato, entendeu, bicho? Continua fazendo as coisas orgânicas com o coração e segue lembrando da filosofia. Você jovem, sabe? Pense com a sua cabeça, não com a cabeça da Big Tech, não com a cabeça do paradigma, né? Pense com a sua mente, com a sua cabeça, faça uma reflexão, sabe? Quantas coisas legais aconteceram na sua vida, o fato de você poder andar, respirar, bicho, sabe? Essas coisas assim que são simples, quanto mais a gente der valor a isso, mais a gente vai abrir mão dessas coisas faraônicas que propõem para a gente trazer para a nossa existência, né? Isso é um conselho pessoal que eu deixo aqui com você, jovem, ou com você que anda meio perdido, independente da sua idade, né? E por aí a coisa vai andando. Pessoal, eu também quero dizer aqui para vocês que a gente começou esse podcast, o primeiro episódio, né? E espero que vocês estejam gostando aí, acompanhando nosso raciocínio, nosso pensamento. Eu, Renato Araújo, aqui, comentando esses temas aqui para vocês, com todo o apreço desse mundo e pensando realmente num mundo melhor, numa vida melhor para todo mundo, né? Para a gente relaxar e seguir o nosso caminho, que já não é tão simples assim, né? Então olha só, pessoal, eu vou deixar aqui um comentário que eu acho importante também. Logicamente, se vocês puderem, né, doar, doa quem doer, né? Mas esse botão também é um botão que pode vir a ajudar a gente a ter uma motivação financeira a mais para a gente poder sempre estar trazendo novos episódios desse podcast para você, né, ouvinte, que pode doar o quanto você quiser, tá bom? O botãozinho tá aí embaixo. Se você quiser eventualmente fazer uma doação para o podcast Nota Zero, sinta-se à vontade, a gente vai ficar muito agradecido de coração aqui, eu e o Renatão, e vamos dar continuidade, independente disso ou não, né, por enquanto, mas a gente espera sim ter um retorno com isso, porque é a realidade do mundo, né, pessoal? Então, como a gente tá aqui trampando na ripa para fazer esse podcast aqui para vocês, eu espero que vocês também possam doar aí alguma quantia para a gente continuar esse trabalho, tá bom? Dito isso, eu vou passar a bola aqui de voleio pro meu querido Renato. Vai lá, Renatão. De voleio, mestrão. Eu tenho uma pergunta para você depois você responde. Você chegou aí em algum jogo do Flamengo nessa época aí? Nessa época de ouro? Chegou a ir no estádio ver os caras jogar? É uma curiosidade que eu tive agora aqui. Que deve ter sido incrível, né? Poder ver ao vivo os caras jogando, etc. Renatão, eu lembro de ter ido num jogo do Flamengo que tinha Romário e Sávio no ataque. Tava chovendo no Morumbi ainda, hein? Mas aí eu já tinha um pouco mais de idade, já era mais um adolescente, 20 e poucos, assim. Porque a época de ouro mesmo eu não peguei. Pra te dar um feedback da sua primeira pergunta, né? Então não fui. Fui mais na época do Romário e do Sávio no Morumbi, né? Porque eu também sou paulistano aqui, não sou carioca. Não tive acesso ao Maracanã, infelizmente ainda, né? Mas um dia, quem sabe, né? Se fizerem boas doações aqui no nosso podcast, a gente pode combinar até com o nosso ouvinte de fazer uma turnê pelo Maracanã. Eu, Renato Araújo e uns ouvintes aí, pra gente assistir um jogo do Flamengo. O que vocês acham, hein? Seria uma boa pedida. Vamos lá. Primeiro, a ideia é de ir pro Maracanã. Meu, vai ser espetacular, hein? Então, se alguém puder ajudar. Eu nunca vi um jogo ao vivo assim. Ia ser extraordinário poder ver um jogo ao vivo assim. Então vamos ver, vamos sonhar alto, né, Rardon? Olha, mestrão, você teve uma linha de raciocínio muito interessante em relação à filosofia. Ou seja, a filosofia não necessariamente tem a ver com somente com os grandes pensadores, né? Acho que a filosofia está presente em nossas vidas aqui. E a gente pode usar dessa filosofia, inclusive, para
para a gente se salvar, para a gente encontrar novos caminhos através do pensamento, através de achar novas maneiras de ver o mundo, porque acho que a filosofia ela meio que é isso, né? Quando você lê alguém assim que tem uma frase mais chocante, né, da época, e aquilo muda um pouco a tua linha de raciocínio, de ver o mundo, todos nós podemos isso aí, né? Então essa é uma visão extremamente interessante, aonde você não precisa necessariamente ter que conhecer esses grandes nomes, né? Claro, é importante, legal pra caramba pegar um livro deles, ler e ter uma visão diferenciada, né? Inclusive com mentes, né, que pensavam de uma maneira mais antiga. E é interessante quando você lê muita coisa dessas pessoas que são, né, da antiguidade, e as crises existenciais, etc., elas não mudaram muito para os dias de hoje, né? Eu acho que elas ficaram mais intensas, né? Inclusive, como a gente está conversando sobre isso, eu acho que essa questão toda das mídias sociais, etc., elas trouxeram, inclusive, novos tipos de ansiedade, né? Novos tipos de doenças mesmo que afetam nossa saúde, né? E, inclusive, tem termos aí que estão sendo usados, né? Que até 3 anos ou 4 anos atrás eles não eram usados, né? Mas que para identificar o problema que aquela pessoa está tendo, já estão havendo novos termos, né? E essa questão também que você falou, mestrão, de não se preocupar, entendeu? Fazer com que você tem, fazer de coração, e não se sentir mal por isso, né? Independente do equipamento que você tenha, independente dos recursos que você usa, eu acho que isso é extremamente importante, não só para quem é jovem, mas para todos nós, né? A gente tem essa possibilidade também de não se preocupar tanto com essa questão do que esse mercado impõe, porque é uma coisa imposta mesmo. E você falou uma coisa interessante: se as pessoas começam a sair de uma rede social porque não estão tendo o retorno que elas merecem ali, eu acho que poderia mudar. O problema é que nós temos esse problema, né? Quando uma ordem vem de cima, e eu não sei de onde que vem essa ordem, principalmente em tempos de internet, né? A gente simplesmente aceita e fala: então vamos fazer o joguinho deles, então, e vamos continuar aqui. E aí surgem absurdos, né? Propagandas que eu vi, inclusive, de cursos de guitarra, e etc., usando palavras, né, pesadas, né? Se você quer ser um vencedor, se você quer não sei o quê, usando palavras desse nível, loser, e etc. Aí você tem que parar e analisar que ponto de vista que é esse. Inclusive, se é o ponto de vista dessa pessoa que está falando. Porque é um ponto de vista, na minha opinião, nocivo. Será que é o ponto de vista dela ou é o que está sendo imposto hoje em dia? É uma tática que funciona muito bem. Coloque a pessoa como um fracassado o tempo todo ali, e uma hora a pessoa vai se sentir tão mal que ela vai consumir aquele curso. Curso não só envolvendo a área técnica da guitarra, ou de harmonia, ou dessas coisas maravilhosas que a gente tem para aprender, mas que envolvem business. Eu acho que isso
é uma questão muito complexa, né? E eu vejo, hoje mesmo no Instagram eu estava vendo uma propaganda de uma pessoa dizendo que se você ganhar tanto, você está perdendo tempo, porque é uma propaganda de um músico, né? Sem citar nomes aqui, mas que também gera muita ansiedade, muito sentimento, porque cada vida é uma vida, né? Cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa enfrenta uma dificuldade, né? Cada pessoa enfrenta uma situação. Tem gente que pode treinar 8 horas por dia, tem gente que com meia hora por dia, se fizer bacana, certinho aquilo, a médio, longo prazo ela vai conseguir o resultado, né? Então é muito cruel para mim que existam esse tipo de propaganda, inclusive incentivadas por esses que mandam, que comandam a coisa toda. Essa coisa toda desse marketing, da internet, do mercado financeiro, etc., né? E bem como você falou, eu acredito sim que essa coisa da inteligência artificial ela vai vir também com esse intuito. Eles já estão trabalhando nesse intuito de mainstream, de mercado financeiro, etc. E a gente agora vai ter que aprender a ser mais filósofo no sentido daquilo que você disse, no sentido do que eu entendi, de que a gente pode procurar caminhos para ver a vida ou para aproveitar de alguma dessas plataformas para poder ter um retorno ou um benefício de divulgação que seja, mas que seja de coração, independente do que você tenha, independente, inclusive, de como você está, do nível que você está, você pode fazer. Essa é a mensagem, né? E não cair em contos de fadas, né? Algumas propagandas aí que a gente se depara e que não são legais, né, mestrão? São bastante nocivas, na verdade. Você vê que desde os primórdios aí do marketing, né, a gente tem aí todo um estereótipo envolvido, né? Por exemplo, o marketing da margarina. Isso aí é um épico, né? A gente tem a família feliz, o filho, o cachorro, aquela casa bonita, arejada, tal, e todos eles consomem a margarina. Então, se você mora num barraco, se você mora numa casa fechada, entendeu? Que você não tem a condição de ter tudo isso, pelo menos você vai ter a condição de ter a margarina, se tiver, né? Mas é mais fácil do que ter uma casa desse jeito e uma família tão perfeita, né? Então, esse aí é o marketing digital e trouxe esse tipo de nuance para dentro das redes, né? Que era um marketing televisivo. Porém, o marketing americano da década de 60 ou até um pouco antes, ele sempre foi muito agressivo, né? Sempre um marketing agressivo e colocando essa questão do loser que você pôs, né? Para pessoas que são vencedoras, que conseguem ter, né, os objetos, né? Essas pessoas são, portanto, têm condições intelectuais e de fibra e de brio maiores do que as pessoas que não conseguem obter aquele produto, vamos dizer assim, né? O que é uma puta de uma mentira do caralho, né? E a gente sabe muito bem disso, porque se a gente trouxer isso para o âmbito da filosofia, obviamente isso vai se apequenar como uma pulga, né? Então a gente sabe que isso aí tudo é apenas uma invenção do marketing para você se sentir realmente frustrado e pegar o seu salário e comprar aquele produto, né? E deixar o bambambam lá cada vez mais rico. A gente sabe disso. E a questão dos cursos, dos coachings digitais, é a mesma coisa. Eles trouxeram um modelo americano de marketing agressivo. A gente sabe que o marketing americano é agressivo e ele lida com estratégias,
né? E foi o que aconteceu. Quando você vê o cara falando de uma forma agressiva, né? De loser, de fracassado e etc e tal, isso vem proveniente dos Estados Unidos, tá? É uma fórmula que eles têm, que você tem que primeiro gerar frustração naquela pessoa para ela poder, se sentindo frustrada, ver que você tem aí você vai poder resolver o problema dela, uma solução. Ou seja, eles criam um problema que muitas vezes não existe, né? E vendem a solução, né? Então o lance do marketing é sempre esse, não é te oferecer um bom produto. Obviamente você vai achar no meio coisas que são significativas e boas, né? Bons produtos, mas aí são feitos por pessoas que têm ética, que tem uma diferença, vamos dizer assim, gritante, né? E que não seguem uma cartilha do marketing digital para alcançar o seu objetivo a qualquer preço, sabe? Então é disso que a gente está falando. Coisas boas existem na vida, vai de você ficar esperto, você aí jovem, né, que tá caindo nesse famoso conto do vigário, né? Fica esperto, vê como o cara tá fazendo essa estratégia. Se ele tá seguindo essa cartilha, é porque ele já tá errando desde o começo. Ele tá querendo fazer um jogo psicológico com você e não oferecer um produto de qualidade, entendeu? Então vamos pensar por aí, né? A gente pode até ter pessoas que fazem esse tipo de marketing, mas não tão agressivo. Mas eles vão querer gerar uma certa frustração, tá? É uma estratégia de marketing, sabe? Você pode usar com menos teor de agressividade ou com mais, né? Dependendo do jeito que você usar, acho que é até aceitável, vamos dizer assim, né? Mas porque tem gente que se sente realmente frustrada e você acaba usando essa ferramenta para poder trazer esse consumidor até o seu produto. Mas, obviamente, com o mínimo de decência e ética, né? A gente tem que ter para oferecer um produto de qualidade e, obviamente, o lado humano, né? Você poder estar atendendo aquela pessoa, os anseios, poder conversar, qual o melhor caminho, isso toda uma didática de processo, né? No aprofundamento mediante ao processo, a caminhada, né? Então isso aí seria muito importante para vocês realmente verem onde vocês estão se metendo, né? E isso não é só com curso de guitarra não, hein, pessoal? É com tudo que você imaginar aí, qualquer coaching de qualquer coisa aí, fica esperto, porque tem essa estratégia atrás do marketing digital, né? E a questão da filosofia, Renatão, exatamente. Se você tiver acesso a alguns livros da filosofia, tanto antiga quanto moderna, você vai ver, né? Caras como, por exemplo, Nietzsche, né? Além do bem e do mal, né? Então, quer dizer, o que é isso, né? Porque vivem dizendo o que é mal e o que é bom, mas isso em que sentido? Como é isso? Em que cenário é isso, né? Como que eu posso imaginar o que é bom e o que é mal, sabe? O que é verdade e o que é mentira, sabe? A gente tem que, muitas vezes, usar desses recursos que a gente tem da nossa existência, né? Que é a vida que a gente passou, a bagagem que a gente carrega, os tropeços que a gente deu, sabe? E ver as pessoas que a gente conviveu, o que a gente tira disso para poder ter uma reflexão com relação a isso, com o que é bem, mal, verdade, mentira, feio, bonito, sabe? Tudo isso tem uma relação muito grande com os nossos passos, né? E com as coisas que a gente vai observando no caminho. A verdade é aquela velha e boa pedida, né, de você fazer a viagem, chegar no objetivo, mas quando você chega no objetivo, você fica deprimido, exatamente porque você foi pensando em chegar no objetivo, e nesse pensamento você perdeu toda a paisagem do caminho, do percurso, ou seja, você não aproveitou o percurso, e você só focou no objetivo. Então a gente tem que realmente apreciar o percurso, apreciar o caminho, com todas as quedas, às vezes tem uma curva, tá chovendo naquela região, às vezes você tropeça, às vezes você vai cair, você vai levantar, vai se limpar, vai voltar, vai parar, tomar um café, vai conhecer alguém no meio do caminho, você vai ter a liberdade de poder andar com as suas próprias pernas e almejando um objetivo que no final vai ser muito pequeno mediante ao caminho que você percorreu para alcançar ele, tá? Então é importante que a gente tenha
essa visão periférica de como funciona toda essa questão existencial. E daí para frente eu acho que vai ser muito mais fácil para todo mundo, para todos vocês jovens aí, garotada, que está se metendo nesse lance virtual da internet, lidar com isso com muito mais leveza. E o lance do coração, que eu falo para vocês que estão sem recurso de fazer coisas astronômicas, né? O coração, ele acessa você, não é você que acessa o coração, tá? Então você, nesses momentos de reflexão, uma hora aquilo lá vai bater. Aí é a hora de você fazer alguma coisa. Você não tem que se forçar a fazer nada. Não precisa ser, sabe, conteúdo todo dia. Não. Quando tiver aquela sensação, aquela emoção que é fruto de todas essas reflexões, fruto de coisas profundas, né? Aí você vai para um instrumento musical e coloca aquilo para fora e pronto. Quem tiver a sorte de ver, vai ver. Vamos dizer assim, né? Gente, eu aqui com meu querido parceiro, inestimável parceiro, Renato Araújo. Eu acho que agora a gente vai ficando por aqui, hein? Então eu vou me despedindo de vocês aqui, dando meu boa noite, boa tarde, bom dia, ou então a versão interiorana disso, dia, tarde e noite, para os senhores e senhoras, meninos e meninas, garotos e garotas. A gente fez uma reflexão aqui pontual, eu e o Renatão, acho que a gente divagou bem aqui mediante esse assunto que a gente se propôs a trazer, que é o lance da ansiedade nos tempos modernos. E eu vou deixar meu abraço aqui, especial, para o meu parceiro Renato Araújo, que fez comigo esse podcast e vai fazer muitos outros. E um grande e enorme abraço para você, da nossa audiência. Então, Renatão, eu vou ficando por aqui. Espero o seu último comentário com seus agradecimentos e boas noites, dias e tardes. E provavelmente em breve teremos o episódio 2 de Nota Zero. Esse pessoal que tá sempre à margem, mas é esperto e não é vacilão. Fala aí, Renatão, um grande abraço para você e para nossa audiência toda. Fiquem bem, fiquem em paz e vamos caminhar na luz. Valeu, pessoal, grande abraço. Isso aí. Olha, eu ouvindo você falando aqui, Hardão, e é por isso que eu acho que esse podcast vai ser muito enriquecedor, inclusive para mim, que também sofro de ansiedade, tenho meus problemas, né, com tudo que a gente abordou aqui. Eu não estou livre deles, entendeu? Eu já tive crises de ansiedade, então, crise de ansiedade que a gente não sabe de onde vem, e aí quando a gente começa a fazer um pouco as contas e conectar as coisas, a gente começa a ver que além de muitas coisas da vida, também tem a ver com toda essa questão de mídias sociais, etc. Então eu fiquei ouvindo essa tua última análise aqui e aprendendo, absorvendo e levando mesmo para minha vida aqui, né? E tentando levar, né? É muito interessante que você falou aí, em relação inclusive à história desse marketing americano, né? Que era uma coisa sempre agressiva, uma coisa cruel mesmo, né? De primeiro colocar frustração na pessoa para que a pessoa consuma aquilo, e todas as análises que você fez ali foram sensacionais e eu realmente não tinha visto por esse ponto de vista, né? E faz muito sentido, e eu nem tenho que falar. Na verdade, eu ficaria mais tempo aqui, Hardão, falando com você aqui para aprender, e tenho certeza que a galera que tá ouvindo aqui também tá aprendendo também e absorvendo essas ideias e ficando mais tranquilo em relação às coisas, em como a vida é, né?
O exemplo que você usou do percurso, da pessoa só pensar no objetivo e acabar não desfrutando do cenário, da paisagem, etc. Existem diversas coisas que acontecem nesse trajeto. Como você disse, pode chover, pode cair, você pode encontrar uma pessoa nova, você pode parar, tomar um café, apreciar alguma coisa. E tudo isso é muito enriquecedor mesmo. Falar sobre isso para mim é enriquecedor, e acredito que para todos que estão ouvindo também é muito bacana. Então, eu digo aquele vamos terminar agora? Tenta colocar um efeito. Tava indo sensacional, mas foi espetacular. Eu adorei participar desse primeiro episódio do Nota Zero. Espero que venham muitos outros aí, porque existem muitas coisas as quais a gente pode falar, comentar, analisar, a ficar mais em paz também. Agradeço a todas as pessoas que estão ouvindo e que tiveram a paciência de nos ouvir aqui e de absorver um pouquinho, né, do que a gente analisou aqui. Beleza? Então eu deixo meu abraço a todos que estão ouvindo. E Hardão, um grande abraço, mestrão. Sem palavras, você nota 1000.